Obrigado por ter aceito esse nosso convite, Johnny. Tá? É muito importante isso que hoje nós temos que trazer. A função da BTT é trazer conhecimento, informação, inovação a todo profissional da cadeia têxtil. E dessa forma a gente está vendo que está sendo bem aceita. Temos aqui participantes de diversos setores e áreas do têxtil, tá? Desde aqueles que estão iniciando até os mais especializados. Temos aqui grandes empresas, produtores de índigo, tá? Temos fornecedores de matéria-prima e de equipamentos, enfim. Então, é um grande desafio para você trabalhar em cima desse tema, que é muito relevante hoje em dia em sustentabilidade e tudo mais. Tá? Então, eu gostaria a todos, espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu vou aqui fazer uma apresentação do Johnny, tá? Para quem eu não conhece, que é difícil, mas vamos lá. O seu resumo profissional, ele tem mais de 19 anos de experiência na área de beneficiamento têxtil. Há 8 anos focado em otimização energética, fornecendo consultoria e equipamentos para melhorias tecnológicas para redução de desperdícios, redução de custos e melhoria ambiental. Todos os equipamentos de fabricantes de referência mundial. Ele é engenheiro têxtil, formado pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduado em gestão estratégica de vendas pelo Mackenzie, com MBA em executivo na Insper. Trabalhou aí por um bom tempo na Texima, tá? Como engenheiro de vendas. Ele hoje ainda é diretor de vendas e marketing da Automation Partners para América Latina e Europa, e também atual, acredito, CEO da Total Ecomáquinas, tá? Que são uma representação de máquinas para a indústria de beneficiamento têxteis, aplicação químicas por espuma, recuperação energética para estufas, controle contínuo e integral de qualidade de tecidos, caixas de lavar, ultrassônicas e outro. Está com você, meu amigo. Pode fazer as suas considerações iniciais aí. Obrigado, Nelson. É um prazer, realmente um prazer poder falar com vocês aqui, né, apresentar esse assunto e estar à frente de poder compartilhar essa tecnologia, né? Nós vamos falar sobre uma tecnologia específica, mas é bom poder compartilhar isso com o nosso mercado, com o nosso pessoal, porque realmente isso já está acontecendo e precisamos nos inteirar disso, né? São tecnologias novas. Nós costumamos com o tradicional. Eu, com mais um pequeno histórico, né, eu trabalhei na Texima por 11 anos e acompanhava muito a parte de tingimento índigo com as máquinas da Texima, claro, nos clientes do Brasil, fora do Brasil, cuidei por algum tempo das exportações, então vendemos máquinas para fora, então acompanhava tudo isso, desde os problemas típicos da máquina, né, torção de fio, tensionamento, estiramento, circulação de banho, toda essa parte que a tecnologia exige, são conhecimentos que a tecnologia exige, são complexos, é uma máquina complexa. E comparando isso com o que eu vou apresentar hoje, com essa tecnologia, alguns já devem ter conhecido, talvez, algum artigo, alguma coisa, mas é uma tecnologia disruptiva, né? Então, é muito interessante isso. Então, a minha ideia nesse tempo que nós temos agora é apresentar essa tecnologia e falarmos sobre isso, né? Tirarmos qualquer dúvida. Então, estou aberto a qualquer dúvida que possa ter no final. Tá bom, Johnny. Então, vamos lá, vamos começar. Essa é uma tecnologia que realmente ela não é tão nova, mas não tão aplicada, enfim, né? Nos processos de tingimento índigo aí que nós temos, né? Então, essa tecnologia já é existente, né? De índigo em espuma, né? Mas ela é uma coisa viável, ela está pronta. O que ela pode atingir sem gerar nenhum efluente? Como é que é isso? Tá, então deixa eu começar. Como eu não sei assim, a base de cada um que está assistindo, né? Eu vou começar um pequeno histórico do que a Gaston Systems faz para chegar nessas diferenças, né? O que nós podemos apresentar para isso. A Gaston Systems trabalha só com aplicação de químicos, é uma empresa especialista em aplicação de químicos e desenvolver a tecnologia para aplicar por espuma.
Espuma não é novidade, né? Espuma usa mais de 50 anos. A diferença que a Gaston Systems aplica dos outros sistemas, sim, é muito grande, porque eles patentearam um sistema que essa espuma ela é sob pressão e ela é injetada no material têxtil, sob pressão. Então, ela penetra, nós controlamos a penetração por essa controle da pressão, da injeção. Então, em nenhum momento na máquina se vê espuma, não vê espuma, não tem espuma em movimento, em agitação, não. Essa espuma está num ambiente controlado, o tecido passa pelo aplicador e a espuma ela é injetada no tecido de maneira totalmente regular. Então, isso já tem no Brasil, as máquinas fazendo essas aplicações por espuma, aplicando os mais diversos produtos de acabamentos, né? Os coatings, né? Coatings, mas também a impregnação também. Ah, sim, sim. Impregnação de amaciante, impregnação de hidrorrepelente, de antimicrobiano, qualquer químico pode ser aplicado no tecido. Sim. Tanto superficialmente, que é o que nós chamamos coating, como com penetração no tecido, né? Que aí é processo de impregnação. Sim. Então, tudo que o Fular faz, a máquina da Gaston Systems faz. Qualquer químico, com qualquer tecido, a única limitação, tecidos elásticos, né? Malha não é o caso ainda, mas tecido plano, não tecido, os outros têxteis que são mais rígidos, mesmo malha de urdume, também tem uma estrutura rígida, é possível aplicar por espuma qualquer químico. Tendo uma aplicação totalmente regular, Gaston Systems começou a aplicar também corantes nos materiais têxteis, né? Então, aplica corantes de qualquer classe, corante reativo, corante disperso, qualquer classe de corante em qualquer tecido. Os clientes, conhecendo a máquina, a tecnologia, começaram a pedir para a Gaston Systems tingimento índigo. Isso há uns 15 anos atrás, né? E a Gaston Systems começou a trabalhar no tingimento índigo, mas tingimento índigo ele é muito característico, ele tem características muito especiais. O corante índigo, que a Gaston Systems chegou, depois dessas pesquisas, 10 anos de pesquisa, mais de 10 anos, para conseguir chegar nessa tecnologia. O corante pré-reduzido, que é o corante que compra do mercado, né, tem concentração 30%, 35%, 40%. O corante pré-reduzido, ele entra no gerador de espuma. Eu gero espuma com nitrogênio. Nesse caso, eu não posso usar o ar, porque o ar tem oxigênio, e eu oxidaria o corante pré-reduzido. Então, não quero. Então, eu gero espuma desse corante pré-reduzido com nitrogênio, faço a expansão dele de maneira controlada, sob pressão. E esse corante índigo, em formato de espuma, ele é injetado no material têxtil, num ambiente também com nitrogênio. Porque até esse momento também... Então, foi desenvolvida toda uma técnica para isso, né? Então, tem que ter um ambiente com nitrogênio para evitar a oxidação. Chegaram à conclusão que precisava mais um tempo de reação, porque a aplicação era muito instantânea. Só que a Gaston Systems, desde o começo, fazia isso com tecido. Isso. Diferente do processo tradicional que faz no urdume o tingimento índigo, né? Isso. A Gaston Systems não tinha essa tecnologia para trabalhar com urdume, porque não era a praia deles, né? Vamos dizer assim. Então, começaram a fazer esse tingimento índigo. Quimicamente, a máquina estava toda desenvolvida, isso já há 8 anos. Então, começaram a fazer esse tingimento índigo no tecido, em uma face do tecido. Podia ser um tecido branco, um sobretingimento num tecido índigo já, né, para aumentar a tonalidade. Então, começaram a fazer esse tingimento índigo em tecido. Essas máquinas têm há muitos anos trabalhando, no Brasil ainda não tem dessa tecnologia, mas na Turquia, na Índia, na Europa. Então, eles começaram a fazer isso para tingimento no tecido. Do tingimento no tecido, começaram a vir os pedidos, né? Os clientes. Não é isso que nós queremos. O tingimento índigo tradicional é no urdume. Nós queremos ter a trama branca. Para quando nós olharmos o avesso do tecido, ver aqueles pontinhos tingidos, outros não. Então chegaram nessa parte do tingimento índigo, mas no tecido. Tá. Foram trabalhando para desenvolver a máquina para tingir no urdume. Tingir o fio mesmo, o urdume. Essa máquina, eles
tinham no laboratório da Gaston Systems, eles tinham muita dificuldade. Até que, num determinado momento, isso há cerca de uns 3 anos atrás, a Walmart, o grupo Walmart, com a Wrangler, com esse pessoal, decidiu investir nessa tecnologia, nesse desenvolvimento, e injetaram dinheiro. Essa máquina foi transferida da fábrica da Gaston Systems para uma universidade no Texas, essa máquina de laboratório que eles tinham, né? Foi desenvolvida ainda mais para fazer uma linha realmente com capacidade de atingir em velocidade normal de produção. A única diferença dessa máquina de laboratório é que é estreita. E essa máquina começou a trabalhar já faz uns 3 anos, essa máquina de laboratório, com resultados que batia isso no tear, fazia depois o processo de lavagem, estonagem, todos os efeitos, e começaram a chegar nos resultados que queriam ver, né? Realmente o urdume tingido com tecido. Agora, qual que é o segredo dessa máquina? Por que ela não... O segredo não, né? O ponto-chave dessa máquina. Por que ela consegue tingir o índigo sem ter fluentes? Que é essa a pergunta, né? Esse é o tema principal. Isso. O fato de nós injetarmos o químico de maneira positiva, nós não dependemos da hidrofilidade do algodão. Num tingimento normal, qualquer tingimento, você entra com algodão, ou fio, ou tecido num banho, depende da hidrofilidade. Se o algodão tiver hidrófilo, ele vai absorver esse banho, vai absorver o corante, que é o que nós queremos. Se ele não tiver com hidrofilidade boa, ele não vai absorver o corante, então tem dificuldade, vai repelir, né? Porque o algodão tem ceras, tem óleos. E a tecnologia Gaston Systems, o fato de nós injetarmos isso de maneira positiva, nós sabemos exatamente quanto nós estamos colocando no fio de algodão, independente de ele querer absorver ou não, nós estamos colocando isso de maneira positiva. Esse fato elimina a necessidade de lavar o fio antes do tingimento. Numa máquina de tingimento, agora eu já vou entrar numa outra questão, né? Isso. Comparando isso com o tingimento tradicional, nós temos que primeiro aumentar a hidrofilidade do algodão, uma primeira caixa para aplicar uma soda cáustica, um banho para aumentar a hidrofilidade. Aplicamos esse químico, pré-lavamos o tecido, né, antes do tingimento, então tiramos esse químico. E na máquina Gaston Systems não tem essa pré-lavagem e não tem essa preparação do fio de algodão. O fio cru, ele recebe o corante de maneira positiva, nós injetamos esse corante. Não tem a umectação anterior, antes do estudo. Não precisa umectá-los, nada. Fazer nada nenhuma preparação. Tá. Então, isso já elimina metade da lavagem, né, de água, do consumo de água. 2 já eliminou essa água antes do tingimento. O tingimento, ele é feito dessa maneira. Então, nós injetamos o corante pré-reduzido em forma de espuma na manta de urdume. Essa manta de urdume, como essa injeção, essa aplicação é muito instantânea, para ter aquele tingimento anel no fio, anelar, né, que nós queremos em todo o redor do fio, mas o núcleo branco, descobriu-se que precisava de um maior tempo de reação. Então, aplica e depois tem um tempo que essa manta fica numa área também de ambiente inerte, alimentado com nitrogênio, sem oxigênio, só para dar para esse anelar ficar regular no fio. Então, ela precisa desse tempo de reação. É um tempo de reação, não tem nada ali. Só não tem oxigênio, né, nessa câmara. Depois que sai da câmara, oxida, aí esse corante que está ao redor do fio vai oxidar, aí nós eliminamos também a lavagem final. Como nós fazemos isso? Por que nós conseguimos eliminar a lavagem final e os sistemas tradicionais não conseguem eliminar? No sistema tradicional, você aplica com várias caixas, né? Sendo tingimento em corda, ou tingimento em aberto, multicaixas, ou mesmo loop, você aplica várias camadas no banho. Então, entra a manta úmido sobre o úmido no banho, oxida. Quando ele oxida, fica uma certa quantidade de corante ali na superfície que oxidou fora do fio. Você entra no novo banho, fica uma nova quantidade de corante fora das fibras, né? Fora do algodão. Isso é cumulativo. Sim. Então,
se você tem uma certa quantidade de corante, se você não lava depois, vai dar problema na lavanderia. Então, tem que lavar depois, porque tem muita quantidade de corante nesse vários passos, né? Muita quantidade de corante ao redor do fio que não está reagido. Na máquina Gaston Systems, pelo fato dela fazer essa aplicação no ambiente inerte, uma vez, ou vamos dizer 2 vezes no máximo, mas mesmo que seja 2 vezes, são 2 vezes no fio seco. Sim. Eu vou ter muito pouca quantidade de corante ao redor do fio que está lá, que não Em suspensão. no algodão. Exato. Ah. Então, isso elimina também a lavagem final. Então, a máquina, ela entra a manta de algodão cru, aplica o corante, faz a oxidação e já vai para a engomagem direto. A máquina, numa linha de tingimento, ela trabalha dessa maneira. É muito mais curto o processo. Entendi. Então, assim, tá eliminando aí de uma máquina tradicional de uma slasher multicaixa, né? Em aberto, tá eliminando, dependendo do processo, 10 a 12 caixas. Exato. O que nós chamamos um estágio do tingimento Gaston Systems, do tingimento índigo, né? Que é o índigo 0. Um estágio é um aplicador com um compartimento desse de reação. Sim. Fica a manta só dentro desse compartimento. Isso é um estágio. Um estágio desse, as 2 máquinas que têm produção hoje nos clientes têm um estágio só. Consegue aplicar até uns 2,5% de corante em cima do fio. Então, eu consigo eliminar a pré-lavagem, eu consigo eliminar ali umas 6 caixas caixas de tingimento índigo e a lavagem final. Então, consegue eliminar aí uns 12 fular. Consegue eliminar com uma máquina dessa. Ah. Para conseguir tonalidades mais escuras, eu quero 3%, 3,5%, 4% de corante, né? Tonalidades mais escuras. Sim. Aí eu conseguiria com uma máquina com 8, 10 caixas de tingimento. Isso. Nesse caso, são necessários 2 estágios desse Gaston Systems. Tá. O primeiro estágio, uma pré-secagem, tudo em ambiente inerte, e um segundo estágio que eu vou fazer a aplicação do corante de novo em cima do fio. Aí eu consigo até 4% de corante em cima do fio. E seriam os dips aí, na verdade, né? Elimina todos os fulares, não tem processo úmido, não tem banho, não tem nada disso. Nada de... Entendi. Então, assim, quais são as diferenças que tem essa tecnologia? Você acabou falando algumas realmente, né? Com os nossos tradicionais. Sendo que alguns fabricantes mundiais de denim dizem que o verdadeiro Indigo Blue é feito numa máquina de corda, marrom. Outros que não têm a máquina falam que é uma máquina aberta, né? Manta aberta. Agora a Gaston está dizendo que a melhor maneira seria essa. Mas o intuito disso tudo é ter realmente uma redução e ter no final uma qualidade realmente aceitável. Já esse equipamento da Gaston, em termos de qualidade, aparência, efeitos após, né, a lavanderia, consegue já atingir esses níveis de qualidade das tradicionais? Essa tecnologia da Gaston, ela não muda em nada os químicos que são utilizados. Os químicos são os mesmos, podem ser de qualquer fornecedor que é usado hoje, pode ser usado nessa máquina. Então, os químicos são os mesmos. A matéria-prima, que é o fio de algodão, é o mesmo. Sim. As reações que são feitas, né, aplica com corante reduzido, oxida após para o corante mudar o estado dele, e caso tudo isso é igual, exatamente igual. Sim. A única, vamos dizer, a principal alteração é a maneira que isso é feito. O fato de ser os mesmos químicos, na mesma maneira que é aplicado, vamos dizer, isso garante que nós estamos usando o índigo verdadeiro, o índigo pré-reduzido, e estamos aplicando de uma maneira diferente. Isso significa que, vamos dizer, algumas características não vão mudar, algumas características não mudam. É claro que quando nós comparamos a máquina de tingimento em corda com a máquina de tingimento a loop, por exemplo, a Girotex, sim, tem resultados diferentes porque é aplicado tem alguma pequena diferença, né? Se eu altero da Girotex para uma multicaixas, uma tradicional, também tem diferença. Pequenas diferenças entre uma máquina e outra, isso sempre tem. Na máquina Gaston Systems também vai ter uma características
pequenas características que são diferentes da outra. Isso, nós acreditamos que isso tenha mesmo, e é normal isso acontecer, porque são tecnologias diferentes, a maneira que é aplicada é diferente. Agora, nós estamos usando o corante verdadeiro, aplicando no urdume, de uma maneira muito mais inteligente. Vou fazer uma comparação também, comparação interessante. Numa máquina tradicional, você tem, vamos dizer, 6 caixas, 8 caixas, que você vai encher com corante, um banho de tingimento. Cada caixa tem 1 litro e 1.200 litros, 1.500 litros. No final, para começar um lote de tingimento, você precisa preparar 10.000 litros de banho. Então, você prepara 10.000 litros de banho, enche todas as caixas, começa a fazer a circulação do banho, porque os controles, né, o pH, sim, o redox, sim. Toda a característica do banho tem que ser constante para a tonalidade do tingimento ser constante. Sim. Na máquina Gaston Systems, isso tudo elimina. Não tem circulação, porque do jeito que eu recebo o corante pré-reduzido, eu injeto no fio e vai embora. Então, sim, não tem circulação. Não tem correção de pH, porque eu estou injetando o corante direto no fio. Então, não tem correção. Não tem correção de redox, porque não tem perda. Numa máquina tradicional, o fato de nós entrarmos no banho, quando sai, oxida. Quando entra de novo, isso tudo causa agitação no banho. Aquele banho que saiu no fio, ele oxidou, então precisa corrigir o hidrossulfito, né, no banho. Na máquina Gaston Systems, isso elimina a correção de hidrossulfito no banho, a alimentação de hidrossulfito. Então, nós falamos que elimina 89% do consumo de químicos. Tá. Então, aí no caso o hidro nem precisa? Não, é o próprio sistema. O corante, do jeito que ele já vem, reduzido, nós aplicamos e não precisa colocar mais nada de hidro. Para fazer o controle, para deixar uniforme os banhos. Então, variação de tonalidade é outro problema que acaba com essa máquina. Aproveitando, tem uma pergunta aqui relativa a isso mesmo, já para encaixar para você, né? Como é que ficam as nuances disso? Como é que é o controle das nuances, que é um dos grandes problemas que todo mundo tem no Índigo? Foi o Luciano Severino, tá? Como se dá o controle de nuances com essa tecnologia? Como é a precisão desse controle em relação à tecnologia de camada ou cordas? Tá. Do jeito que nós recebemos o corante é aplicado no fio. Não tem nenhuma variação de processo. O processo tradicional, sim, é complicado, é complexo. Se é um dia úmido, o resultado é diferente de um dia seco, porque cada oxidação vai ter uma evaporação diferente. Se um dia é quente, o resultado é diferente de um dia frio. A tecnologia tradicional ela é muito complexa, tem muitas variáveis que nem sempre está no nosso controle. Não está mesmo. Essa máquina, ela elimina, não diria todas, né? Porque o jeito que a qualidade do corante que nós recebemos tem uma variável ali, mas nós eliminamos praticamente todas as variáveis do processo, porque todo o químico, o corante, ele está num ambiente sob controle, a pressão está sob controle, a quantidade que nós injetamos está sob controle, que nós recebemos um sinal da velocidade da máquina, da linha. Se a velocidade aumenta 10%, a dosagem aumenta 10%, não tem fular, não tem... Fular depende também, é outra variação grande, né? Depende da dureza da borracha. Picape. São muitas variáveis que nós eliminamos essas variáveis. Sim. Então, o problema de variação de tonalidade, isso, pela complexidade que tem hoje, eu posso falar que isso praticamente acaba, né? Não, mas vamos assim, mentalmente, não sei se tem algum slide da máquina, mas para poder compartilhar, então mentalmente vamos entender o que é a máquina. Começa com gaiola de rolos de urdume. Até qual é a largura disso e até quantos fios é possível? O que limita ela? É o cabeçote da máquina final, né, da engomagem, ou a própria máquina limita no caso de largura? Não, a Gaston Systems pode fabricar o aplicador na largura conforme o projeto, né? Então, isso não é... O importante é saber a densidade de fios. Sim. Densidade é um fator importante, porque se tiver muita densidade, vai ser diferente do que ter... E pouca densidade também é ruim, porque eu vou injetar essa espuma e ela não vai ter uma aplicação por igual. Então, essa densidade é importante. As larguras tradicionais que se trabalham é a largura de 1,40, 1,60.
Perfeito. Essas são as larguras tradicionais, porque ele já vem do rolo de urdume com essa largura, do rolo da ordideira, né? Sim. Do rolo da alimentação. E as máquinas de aplicação normalmente são essa ou 1,40, 1,60. A Gaston não tem limitação, a Gaston Systems não tem limitação de fazer outras larguras. Tá. Mas é que as larguras mais tradicionais são essas. Padrões, tá. As máquinas que têm trabalhando trabalham com essas larguras, porque que é o tradicional, né? Até não queriam fazer alterações na máquina, então foi instalada essa parte do tingimento em máquinas existentes. Foi um cliente que esse específico, ele Sim. já tinha uma multicaixas, tirou todos os full arts, manteve a gaiola e da caixa de goma para frente. Tá. Da pré-secagem, caixa de goma para frente. Sim. Então, ele tirou todos os full arts e colocou uma máquina Gaston Systems ali no meio, essa tecnologia. Tá. Então, ele já reaproveitou a gaiola que ele tinha, aplica Sim. o corante, oxidação, que a oxidação também ele já tinha, Sim. e depois a parte da engomagem que ele já tinha. A Gaston Systems também não fabrica essas outras partes, tá? Entendi. Uma empresa específica que fabrica só a parte do tingimento. Tá. Quando nós falamos que uma linha com gaiola, com tudo, é porque é necessário, mas a Gaston Systems não faz tudo isso. Faz. Então, aí nós teremos a gaiola, aí tem o tracionador da gaiola, que controla a tensão e tudo mais, entra no equipamento da Gaston, com todas as dimensões do projeto, e vai para a caixa de goma, depois da pré-secagem. Seria isso, então, o processo? Eu tenho o catálogo aqui comigo, mas a maneira que eu estou transmitindo aqui pelo webcam do computador, eu não tenho como colocar ele. Pelo menos eu não sei como colocar. Na verdade, aí tinha o compartilhar embaixo, tem uma coisa que você pode compartilhar do seu computador. Você coloca lá na sua tela e compartilha o que está dentro da sua tela. Tem lá compartilhar em verdinho lá embaixo, tá? Tá. Tá, mas acho que assim, as pessoas aí que quiserem também um catálogo, você pode disponibilizar. Eu vou te passar o endereço eletrônico de todo mundo que se inscreveu. Aí, se você quiser, você pode passar o catálogo eletrônico para todo mundo. Acho que fica até mais prático, né? Porque depois as pessoas vão vendo os detalhes, né? Entendeu? Tá, isso tranquilo. Então, mas assim, com essa tecnologia, já tem máquinas existentes que você falou que seria onde ser essas máquinas? No Brasil, você falou que não tem. Mas eu olhei uma matéria, até você comentou nas Tecidos Royos, eu acho que é da Espanha, ele já tem esse equipamento, né? E é uma fabricante tradicional. É isso mesmo? Exato. Gaston Systems tem uma máquina de laboratório no Texas, que essa máquina é possível visitar, fazer teste, ela é aberta. É uma máquina realmente para estudos, então ela está na universidade. É a máquina da Gaston Systems, mas está nessa universidade, né? Então, é possível ver essa máquina trabalhando, tem um vídeo dela, para explicar o conceito. Essa máquina de laboratório, só para complementar, né? Essa linha de tingimento Gaston Systems, ela é dimensionada para trabalhar 50 metros por minuto. É uma pergunta que eu ia fazer. Uma máquina tradicional é dimensionada para trabalhar 30 metros por minuto. Né? Tem clientes que trabalham mais velocidade, mas ela é dimensionada para 30. A máquina Gaston Systems é dimensionada para 50, mas já foram feitos testes, já tem isso trabalhando a 100 metros por minuto. Porque a máquina é muito curta, ela não tem tanto problema, o problema é muito reduzido, o problema de estiramento do urdume. Pelo fato dela ser muito curta. Então, consegue trabalhar com velocidades altas sem nenhum problema. A parte química não tem problema e a parte também de tracionamento, de tensionamento também, se tiver um controle bom de tensão, também não vai ter problema nenhum pelo tamanho da máquina. Falando em velocidade, desculpa, acho que você ia falar alguma outra coisa, mas já te cortando. Falando em velocidade, então tem muitas empresas que trabalham de 30, 50, 40 e poucos aqui no Brasil, mas vai depender muito do seu tingimento. Quanto mais rápido, também tem mais os arrastos, aí você tem que aumentar o número de caixa, fazer um monte de controles. Isso não é limitação para o sistema Gaston System? Não. Nós falamos que a máquina é dimensionada para 50, nós temos trabalhando 60 metros por minuto, alguns clientes, que eu já ouvi falar, né? Sim. Já foi feito teste trabalhando a 100, isso não é limitação para essa máquina. Não é nenhuma limitação para essa tecnologia. Para essa tecnologia. Entendi. Outra coisa... Eu ia responder mais alguma coisa. Aqui tem um monte de perguntas. A gente vai entrar daqui a pouco na parte de perguntas aqui. Vamos dar só uma sequência. Então, assim, uma máquina hoje de índigo é muito cara.
né? Uhum. Você a concepção da máquina é cara, isso indiscutivelmente, e a tecnologia também. Mas isso, como é um sistema menor, né? A gente reduziu um monte de situações. Qual é o não o custo? Não quero saber o custo hoje, mas em termos assim, como é que ela se paga essa máquina? Qual é o payback dela? Uhum. Ela tem uma tecnologia envolvida, né? As bombas de dosagem são de alta precisão. Claro que ela tem um custo para isso. Sim. Agora, a Gaston Systems fornece só a parte do tingimento. A parte da engomagem você pode comprar de qualquer fabricante, ou às vezes Sim. existente até, às vezes o cliente já Sim. tem até e quer aproveitar. Sim. Quando nós fazemos um estudo de custos, né, de retorno de investimento, o que nós temos conhecimento que pode ser calculado? Primeiro, praticamente vai eliminar o uso de água. Eliminando o uso de água, elimina o tratamento de efluente. Então, não Sim. tem mais efluente, não tem que tratar a cor de efluente, nada disso. Então, primeiro, esse é o primeiro custo, né? Segundo custo, o consumo de químicos. Nós falamos que diminui 90% o consumo de químicos, porque não vai hidrosulfito, não vai a preparação, umectação. Então, isso é um custo. Isso é fácil de calcular numa máquina. Nós reduzimos o consumo de vapor, porque junto com a água tem o vapor, né? Porque tem Sim. temperatura. Isso é fácil de monetarizar, é fácil de calcular isso. Nós reduzimos o consumo de, bom, alguns insumos. Agora, outra coisa também, além dos consumos da água, né, que isso é tudo fácil de calcular, você vai ter uma máquina que vai produzir como 2 multicaixas, ela produz 60 metros por minuto, Sim. é dimensionada a 50, trabalha 60 metros por minuto, tranquilo. Ela vai produzir como 2 multicaixas, então mão de obra, área ocupada, também tudo isso é economia. Também relativamente fácil de calcular. Outra maneira de calcular isso é um pouco mais complicado, mas também é possível de calcular. A flexibilidade que ela vai dar de tingimento. Porque uma empresa, quando vai fazer uma rolada, prepara uma rolada de um certo tonalidade, ela tem que preparar tantos 1.000 litros e a rolada tem um comprimento lá de 50 mil metros, não sei, tem um tamanho de rolada. Isso vai gerar estoque intermediário. Sim. A máquina Gaston Systems é muito menor, então você consegue atingir na metragem, mais ou menos nós dizemos, na metragem que quer. Porque eu estou atingindo lá numa tonalidade 2,5%, eu quero mudar para 3,5%, é apertando um botão. Eu mudo a injeção do corante no fio, né, no urdume. Eu mudo a tonalidade, vamos dizer, com 5 metros de perda de fio de urdume. Isso não é nada. Entendi. Numa máquina multicaixas, você vai ter uma perda lá na troca de tonalidade, vai ter uma perda de 700 metros. Sim. Troca de rolo, tudo aquilo. Então, ela aumenta muito a flexibilidade também. O tempo de máquina parada é muito menor. Então, vai aumentar a flexibilidade. Isso é um pouco mais difícil de mensurar. Sim. Mas em clientes que nós fizemos alguns cálculos, ela se paga muito rápido. É menos de um ano, muito menos de um ano. Perfeito. Então, nisso, na flexibilidade que você falou, realmente, assim, numa máquina de índigo, você quer trocar ela do índigo para o enxofre e tudo, você tem que desvaziar a máquina, lavar a máquina e passar, né, para não perder o banho e guardá-lo, e, enfim, é tudo aquilo. E, assim, como é que eu faço a preparação? Eu estou fazendo o índigo, eu vou fazer o preto, né? O que eu tenho o que desperdício que eu tenho, ou qual é a preparação que eu preciso fazer para entrar num outro corante, no caso do preto, ou voltar, vice-versa. Ok, vamos considerar, isso vai ser feito no meio da rolada. Passou metade da rolada, atingindo o índigo, eu quero atingir o preto enxofre, no meio da rolada. Sim. Paro a máquina, paro a linha, né? O tempo de limpeza da máquina interno, que ela faz a limpeza interna dos injetores, tudo isso é 20, 25 minutos. Então, eu não tenho tanques de corante preparado, não preciso trocar nada disso. A injeção que estava vindo do índigo pré-reduzido, eu mudo para a injeção do enxofre no gerador de espuma.
e já posso começar a rodar tingindo enxofre. É outra concepção, é muito diferente. Eu não vou ter que encher aqueles tanques de reaproveitamento, porque eu não tenho o corante que estava no processo. Sim. O corante que não chegou no fio, não foi usado, para dizer que não tem desperdício, vamos dizer que numa troca de banho assim vai ter 50 litros de banho, 50 litros de espuma. 50 litros de espuma. Se essa espuma tiver uma densidade, por exemplo, 5:1, 5 partes de ar para uma parte de banho, eu vou ter 5 litros de banho. Não é nada. É pouco. E assim, também é o que a gente já passou pela parte profissional, né? A gente já passa algumas situações. Então, você tem lá uma situação lá que quem é do Índico sabe, é o cavalo, né? Que dá. Então, você tem que reduzir a máquina, isso já deu uma segunda qualidade, dependendo, são 300 metros. Quais são as possíveis variáveis que podem produzir uma diferença de tonalidade numa máquina com sistema Gaston System? Tá. Nessa tecnologia, se nós temos algum problema na máquina, no processo que precisa alterar a velocidade, automaticamente a máquina altera instantaneamente a dosagem do químico. Tá. Se eu estou trabalhando a 60 metros por minuto, injetando, para dar um número, 5 litros por minuto, e eu reduzo a velocidade pela metade, a dosagem, né, a quantidade de químicos que eu vou injetar, proporcionalmente cai pela metade. E se essa rampa de velocidade, claro, uma alteração muito instantânea não consegue, mas se eu tenho uma rampa de velocidade, eu não vou ter variação de tonalidade nenhuma. Isso pode ser feito os testes lá, pode ser visualizado isso na máquina de laboratório. Então, variação de velocidade não altera necessariamente a tonalidade. Tá. Cavalo pode ter, porque isso vem do fio, da linha, né? Mas não tem tantos rolos no meio rolo de transporte para fazer tudo isso, né? Já facilita bastante. Muito mais curta, muito mais fácil. Então, assim, essa pergunta que eu vou te fazer, mas acredito que você já respondeu em algumas respostas aí, mas se fosse direto aí, o que essa tecnologia favorece ao profissional que está trabalhando, ao gestor, assim, o que ela está realmente facilitando para isso tudo, tá? E em termos comerciais, também o que ela iria facilitar para que o processo em si, também já falou, todos os custos, mas por que trocar o sistema fora tudo isso? Vocês estão me garantindo que o efeito é praticamente o mesmo? E hoje que todo mundo querendo entrar não, mas já está muito adiantado nos tecidos premiums, não é? Fios anéis e isso e aquilo, precisaríamos de uma máquina que fizesse um bom produto, uma boa qualidade, tá? A Gaston System já se preocupou com isso, ela já está imputada dentro desse processo, essas vertentes aí que a gente fala, que é preciso qualidade de produto? Talvez eu diria que número 1 hoje é o tema de sustentabilidade, né? Se nós pegamos uma revista de parte têxtil, você vê a propaganda dos produtores de índigo, tudo é sustentabilidade. Isso é o maior ponto de propaganda dessa máquina, porque eu vou eliminar muito desses poluidores, dessas complicações do processo. Para quem trabalha na máquina, a melhor segurança é saber que você eliminou muito das variáveis que pode dar erro. Então, vai ter um processo muito mais curto, muito mais simples de trabalhar. Realmente, nós acreditamos que vai facilitar muito a vida, né? Essa máquina não tem no Brasil ainda, Sim, trabalhando em produção. Então, eu realmente não acompanhei uma máquina dessa em produção ainda. Eu vi a máquina de laboratório, acompanhei lá nos Estados Unidos e vai facilitar muito a vida. Inclusive, numa das visitas apresentando essa máquina, um químico me perguntou, mas eu vou ficar sem ter o que fazer? Meu trabalho vai acabar? Não vai acabar, né? Vai facilitar, vai poder ter tempo para pensar em outras coisas, em outros problemas, que sempre tem problema. Mas esse problema do tingimento índigo vai facilitar muito. O fato de eliminar essa correção de banho, titulação do banho, tudo isso acaba. Né? Não tem... São complicações que nós, com o dia a dia, nós nos habituamos, né? sim.
Mas é Nós nos complicado. acostumamos com tudo que é bom, com tudo que é ruim. Nós nos acostumamos. Sim, E, e nós vamos eliminar esse monte de variáveis que complica o processo, que deixa muito mais complexo. Então, só tende a facilitar a vida, né? E para quem tem uma máquina dessa, a Tecidos Royo, lá da Espanha, isso, que está fazendo muita propaganda, sim, que eles chamam Dry Índigo. sim, Toda semana eles colocam lá um artigo no YouTube, em alguma revista. Se a gente procura na internet Dry Índigo, Royo, vai aparecer lá várias propagandas. Então, sim, realmente, isso nós entendemos que isso é o tema do futuro, é o tema que já é o tema do presente, né? sim, Mas no futuro isso é essencial. essencial Ter mesmo. uma linha de produção que você pode falar, ó, eu não tive 1 litro de efluente. Não é que eu gerei efluente, o efluente foi reaproveitado. Não, eu não gerei efluente. Então, é diferente isso. Isso dá Sim. um poder para o cliente falar que dá uma vantagem comercial nisso também. Então aí a gente vê essa diferença, realmente essas diferenças para se determinar o investimento, o payback, tudo. Então aí você falou que o químico lá estava preocupado de perder o emprego, né? Então normalmente hoje uma máquina de índigo são 6 a 7 funcionários para tocar uma máquina dessa. Acredito que essa máquina seria muito menos. Os motores, energia elétrica, então realmente é aquilo que você comentou. Então dá para se calcular realmente isso tudo. Mas a maior preocupação, eu trabalhei já com índigo por muito tempo, é se esse produto, esse tingimento vai ter um efeito satisfatório, igual, semelhante. Porém, a gente conhece a Tecidos Royos, aí sabe que eles são uma referência também aí no mercado. Eles não estariam fazendo investimento sem ter realmente visto que é necessário e bom para eles. Só fazer mais uma pergunta aqui, Johnny. Bom, pergunta na verdade. Eu vou deixar isso aqui para o final, depois das perguntas, tá? Eu vou perguntar, aí você faz essa. Vou te perguntar a última e você se encerra. Agora, se você tiver mais algum comentário antes das perguntas, senão a gente vai para as perguntas que fizeram aqui. Só para comentar, a outra máquina dessa de produção que foi instalada, essas Sim. máquinas foram instaladas há mais ou menos 1 ano atrás, nesses clientes. Uma outra é na Índia, também um cliente na Índia que, principalmente parte de custo, parte ecológica, consumo de água, então, essa máquina não tem muita informação. Sim. A Gaston Systems trabalha muito com contrato de confidencialidade, Sim, a Gaston Systems não fala nada de... Sim, e se o cliente não fala, eu acabo não tendo informação também, né? sim, Então, essa máquina na Índia está trabalhando, e essa da Espanha. Essa da Espanha eu ouço muito porque o próprio Arroio, eles divulgam muito isso. Sim. E é interessante saber que é uma tecnologia que vai tanto na vertente de flexibilidade, custo e facilidade de trabalho. Tá. Então, pega todas essas áreas. Sim, mas aí agora vamos para as perguntas aqui, com o Milton Glavina pergunta, e como ficam os efeitos de lavanderia? Uhum. A quantidade de corante que eu tenho que não fixou no algodão, que é uma coisa que um pouco sai na fular de goma, mas isso sai muito na lavanderia, né? É muito similar à quantidade de corante das outras tecnologias, mesmo sem lavar. Então, nesse quesito, vamos dizer, um resultado similar. Na verdade, nós temos mais flexibilidade até de fazer de maneiras diferentes, né? A penetração do tingimento no fio, nós podemos controlar isso, se é mais superficial, se é com maior penetração. Em máquinas tradicionais também, você ajusta isso pelo pH do banho. Nessa máquina, nós ajustamos isso pela pressão que nós vamos injetar o corante na manta de urdume. Sim. De qualquer maneira, o importante para ter os resultados na lavanderia é a tonalidade e esse anel, quanto que ele penetrou no fio, se penetrou mais ou penetrou menos, que eu vou ter os efeitos na lavanderia. E Sim. tudo isso nós podemos calcular, podemos ajustar na máquina. São ajustes do dia a dia na máquina que nós podemos fazer um anelar mais superficial ou com maior penetração. Podemos ter o efeito também que é ajustável isso. Que consegue mais o desbote, mais ou menos, na lavanderia. Isso também tudo pode ser ajustado, enfim, depende.
Não é dependendo, às vezes, só do tingimento. Vamos falar, um tecido que é difícil de botar, então eu vou ter que gastar muito mais na lavanderia para fazer o desbote. Dá para ser controlado dessa maneira e lançar o produto. Não, tranquilamente. Se nós injetamos isso de uma maneira bem superficial, é possível ter isso bem superficial no fio. Isso é totalmente controlável na máquina. É claro que eu vi alguns comentários, né, nos primeiros lotes que começaram a sair lá nesse cliente na Espanha, que tiveram muita dificuldade na lavanderia, não dava o efeito. Nos primeiros lotes é normal, né? Porque a máquina era novidade, estava no início da curva de aprendizado. Isso, perfeito. Mas isso foi ajustado rapidamente, de um dia para o outro, de uma semana para outra, foi ajustado e a tecnologia nova, né? Mesmo a Gaston Systems também estão aprendendo isso, ou estava aprendendo agora. Estava não, né? Porque aprende todo dia, né? Todo dia, muito dinâmico. Todo dia você tem um desafio novo, alguma coisa nova que não foi visto antes. Mais uma pergunta aqui da Jéssica Azevedo. Como não há lavagem após o tingimento, como se garante que a cor não mude de nuance quando lavado pelo cliente? Nós eliminamos essa lavagem após o tingimento porque não tem corante, ou a quantidade de corante que está em suspensão, ela é pouca, ela não é significativa. Por isso que nós conseguimos eliminar. Praticamente todo o corante aplicado, ele está no fio, ele está na celulose do algodão, na celulose que está do algodão, né? Então, nós não vamos ter corante que, quando lava, ele sai. Ou é similar a outras tecnologias. Sim. Então, na verdade, nós não lavamos porque não precisa, porque não tem corante ali solto que precisa ser removido. Então, mesmo na lavanderia, essa quantidade de corante que vai sair é uma quantidade, não é também que não tem, né? Mas é similar à quantidade que tem hoje. Não é nada fora do que já existe hoje. Então, não vai ter perda de tonalidade. Não acontece isso. Não tem essa preocupação porque o corante não vai estar em suspensão ali, né? Não fora do normal, né? Normal, sim, vai ter o corante de suspensão, mas dentro de uma normalidade. O tecido denim tem. Tá. A Aline Souza de Oliveira Cadenotti, ela pergunta: ainda não compreendi como é a aplicação, pois atualmente temos entrada de químicos separadamente, o índico pré-reduzido e o banho de auxiliares, mais o redutor, mais a soda cáustica. Nas tecnologias tradicionais, além do corante índigo, é preciso colocar os químicos auxiliares, porque o processo ele consome esses químicos auxiliares. Eu comentei do hidrossulfito, né? Entre uma caixa e outra, você oxida, depois entra de novo, mistura, banho em agitação no ambiente, então ele perde, ele oxida nessa superfície. Então, você precisa corrigir esse banho o tempo todo. Corrigir com soda, corrigir com... O hidrossulfito é o principal, né? Nós falamos. Mas você precisa corrigir o banho porque ele perde as características justamente por ele ter muito volume e muita circulação. Na máquina da Gaston Systems, você tem o banho sob controle o tempo todo. Então, o banho, do jeito que ele chega puro, eu gero a espuma do banho puro e injeto no fio, e o fio leva esse banho embora. Então, eu não tenho consumo de químicos no processo. Por isso que nós conseguimos eliminar o consumo desses químicos auxiliares. Sim. Porque não vai ter o consumo. Não vai ter o consumo. Outra pergunta aqui, só que a pessoa não deu para identificar que ele colocou, está aqui o nome do modelo do telefone dele. Mas a pergunta é o seguinte: como fica em relação à formação de faixas de tingimento, diferença de tonalidade dos fios? Existe um limite em relação à quantidade de fios para atingir? Como é só uma aplicação? Tem também essa relação de fios mais finos, mais grossos, né? Os twist da vida, essas coisas todas, né? Tá. Para nós, o importante é o fator de cobertura da manta de urdume. Em caso de fios mais finos, é necessário ou vai trabalhar com uma largura menor ou ter mais fios, né? Mas o fator de cobertura, nós temos uma relação para isso, um máximo e um mínimo.
se o título é um fio mais grosso, eu vou ter menos fios, mas eu tenho que manter o mesmo fator de cobertura. Então, existe uma relação para isso. Você comentou de faixas, né? Então, assim, você tem os tingimentos com variação de títulos na própria manta, né, no próprio urdume. Então, seria aquelas faixas assim que você acaba controlando para dar os efeitos, os multicount, aí, os efeitos. Você trabalha com dois ou três títulos de fio, um exemplo. Tá. A aplicação do químico ela vai ser por igual em toda a largura. Independente se eu tenho fio de títulos diferentes, a aplicação vai ser igual. O que vai dar esse efeito, eu entendo que vai ser o próprio fio que vai dar o efeito, né? É a absorção não é dos fios, química. né? Vai ser a aplicação acima da absorção de cada fio de levar isso, né? Mas outra é através do banho, passa dentro do banho, ele começa a absorver, e, enfim, vai ser a mesma situação. Porque numa caixa tradicional você tem lá 30, 40 segundos de imersão no banho. Sim. Então, chega um momento que isso igualiza. Um fio vai ter uma absorção mais rápida, outro mais lento, mas como o tempo é muito grande, vai chegar um momento que vai igualizar. Sim. Então, e a aplicação que nós fazemos também é por igual em toda a largura, independente dos fios que tem ali na manta. Sim. Uma pergunta aqui do Vicente de Paula Silveira. Como fica o andamento do fio no tear? Uhum. Bom, o fato de ter a máquina ser mais curta me gera menos estiramento da manta. Isso ajuda muito a aumentar a eficiência na tecelagem, né? Porque isso eu lembro que é uma dificuldade grande controlar o estiramento. É um controle que é complexo, porque a máquina ela exige isso, uma multicaixas, né? Muito grande, exige isso. Essa máquina mais curta, ela facilita pelo fato de eu ter muito menos fio ali tendo que tensionar, muito menos comprimento de fio para eu precisar tensionar. Então, até facilita o fato de eu conseguir trabalhar com fio de títulos mais finos. Eu vou dizer isso pelos estudos, né? Sim. Eu não vi isso na produção ainda, mas fio título 30, é possível trabalhar com essa máquina. Esse pessoal do laboratório lá diz que é possível trabalhar sem nenhum problema. Pelo fato da máquina ser mais curta. Isso vai facilitar muito, no tear, no sentido de aumentar a eficiência do tear. Porque eu não vou exigir tanto da manta de urdume, do estiramento do fio. O urdume não sofreu tanto até, né? Até esse momento mais, né? Isso, exato. Outra pergunta aqui do Paulo Elton. O banho de preparação, umectação, é uma parte importante do processo para a absorção do corante. O que a máquina dispõe o que a máquina dispõe que substitui esta condição? Essa é uma primeira. Quer responder já essa? Depois eu falo a sequência. Deixa eu responder essa. Isso. Eu comentei que nós injetamos esse corante de forma positiva. Então, nós não dependemos da absorção do fio. Nós vamos aplicar o corante e ele vai fixar ou pelo menos vai ser impregnado na manta. Fixação é outra coisa, mas ele vai ser impregnado na manta porque injetamos isso de maneira positiva. Nós injetamos quanto nós queremos, não depende da umectação. É claro que eu não comentei isso, mas junto com... Quando nós geramos a espuma no gerador de espuma, quando temos 2 estágios, ou um estágio só, nesse primeiro estágio, além do corante índigo pré-reduzido, também colocamos um pouco de umectante. Então, é uma injeção ali simultânea no próprio gerador de espuma, e ele vai também trabalhar isso de maneira importante, né? Eu não comentei isso porque fala do tingimento índigo, né? Mas tem sim um umectante que é colocado junto com o corante índigo na espuma, ele é gerado essa espuma junto, e isso é aplicado no fio. Perfeito. E na sequência da pergunta do Paulo, o tempo de contato do fio com o corante reduzido dentro da caixa é importante para a absorção. No caso da máquina, não terá dificuldades para atingir cores escuras? Então, nós injetamos o corante que nós queremos no fio seco. Então, isso já vai favorecer a quantidade que nós injetamos é maior do que numa caixa de tingimento úmido sobre úmido, né? Aqui nós injetamos no fio seco. Então, colocamos uma quantidade maior do que uma caixa de tingimento tradicional consegue impregnar no fio. E esse fio realmente é uma aplicação instantânea. O fio está passando aqui a 50 metros por minuto
Esse aplicador, ele tem vamos dizer, 1 polegada, Sim. e eu injeto isso quase que instantâneo. São 2 desses, um de cada lado da manta. Tá. Até por isso que a máquina conta com uma pista de reação também no ambiente inerte. Logo depois da aplicação, no ambiente inerte, eu vou entrar numa pista de reação, também no ambiente inerte, para essa umidade ela fazer para ficar regular no fio, em todo o redor do fio, fazer aquela aparência regular de anel. Uhum. Então, a aplicação ela é muito instantânea e por isso nós precisamos desse tempo de reação, que numa máquina tradicional não tem, porque é o tempo de imersão. Aqui é um tempo numa área sem imersão. Sem imersão. Só o tempo de reação mesmo, tá. no ambiente inerte. Tá, perfeito. O Patrick Pinheiro. Já tiveram a curiosidade de testar o tingimento em fio Vortex, ou MVS, né? Boa pergunta, viu? MVS, ou Open-End, ou Anel. O efeito é sempre o mesmo, independente da torção ou da característica de formação do fio? É uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Eu não fiquei sabendo de nenhum teste com fio Vortex, mas é possível fazer o teste tranquilamente. Se nós enviamos um lote de fio lá para a máquina de laboratório, nos Estados Unidos, é possível fazer o tingimento lá na hora e ver o resultado. Perfeito. Então, tem como fazer isso. Agora, se já foi feito, eu não sei, né? Agora, perguntando em testes, isso é bacana. Hoje tem uma máquina de laboratório. Como é que eu faço o teste disso? Você falou que é uma máquina de laboratório, uma máquina estreita, e eu tenho somente urdume estreito. Como é que eu providencio? Isso tem que ser feito lá, não adianta tecer isso, trazer essas amostras, lavar. É o pagar para ver, né? Tem como fazer isso da seguinte maneira. Essa máquina passa 40 fios, né? Mais ou menos. Porque ela tem uma gaiola de fios na entrada, são 40 fios. Você vai fazer tipo uma fita, né? Sim. Esse tingido. Sim. E o que é possível ser feito? Colocar se você faz um rolo de urdume, você pode misturar essa fita, esse urdume no meio do tecido. Tá. No meio de um urdume tingido tradicional ou branco, o que seja. Sim. Você vai ter o resultado ali naquela faixa. Ou colocar mais de uma faixa, 2, 3. Entendi. Então, tem como fazer esse teste. Sim. E essa é a maneira que eles fazem lá. Quando eles querem ver o resultado no tecido, eles fazem uma faixa dessa, coloca no meio de um urdume normal, manda para o tear, e depois passa na lavanderia, passa tudo. É a maneira mais rápida. Sim, porque também aqui no Brasil nós temos Senai C-Ticket, que eles têm uns teares de laboratório. Mas não sei qual é o tamanho do urdume que é necessário e tudo, porque dá para fazer um tecido pequeno, enfim. Mas há a possibilidade de quem quiser conhecer, né, fazer dessa maneira que você falou mesmo. O J. Wilton Jr., gama de títulos NE em trabalho no momento. Olha, que eu tenho informação, as máquinas em produção lá nos clientes trabalham no urdume entre o 8 e o 20. Sim. Esse que eu tenho informação. Sim. Agora, para fazer outros títulos, que a própria Gaston Systems fala que é possível, que já é feito no laboratório, que eles têm lá fio 30. Se quiser ver isso, né, tem como mandar o fio, ou mesmo eles pedir para eles fazerem. Sim. Então, existem maneiras para ver isso. Tá. Isso é só fazer na máquina. A máquina de laboratório, uma grande vantagem é isso, né? Ela está disponível para nós, assim, sim. De uma certa maneira está disponível. Então, nós podemos fazer os testes que forem necessários. Não, perfeito. O Reinaldo Rosati pergunta, em relação ao sistema tradicional, numa rolada de urdume, o tecido produzido fica limitado a quantas nuances? Tá, eu vou dizer que essa é uma pergunta que eu preciso verificar. Tá bom. Eu sei que o fato de injetar o químico puro, você não tem as variações do processo, você elimina muitas variáveis. Agora, numa máquina de produção, você fala quantas nuances tem? Vai depender do processo, né? Do operacional também, né? Eu teria que ver no cliente que tem a máquina de processo, né? Sim. Mais uma pergunta aqui do Paulo Elton.
O fato de não lavar o fio não interferirá na engomagem? Não, de maneira nenhuma. Mesmo porque, numa máquina tradicional, nós pré-lavamos, tingimos, lavamos depois do tingimento, e antes de entrar na fular de goma, nós temos que pré-secar essa manta de urdume. Diminuir o picape dela até tá praticamente seco, né? Um picape baixo para ele absorver a goma. Sim. Então, nós secamos essa manta antes dela entrar no fular de goma. Na máquina Gaston Systems, um tingimento por espuma, eu faço o tingimento. Quando o fio oxida, ele está com um picape de uns 30%. Já é um picape baixo. Mas, da mesma maneira, nós indicamos também ter um de 2, 4 cilindros pré-secadores, porque é pouca umidade, mas o ideal é tirar essa umidade para o fio entrar no fular de goma. Sim. Então, no fular de goma vai entrar o fio com a mesma umidade. Isso não vai mudar nada no fular de goma. Sim. Então, você diz então que no processo tradicional a umectação é para o tingimento. Acabou o tingimento numa máquina comum, né, máquina tradicional, você tem que secar para entrar na goma. Então, como você trabalha sobre seco, então você não precisa nem disso, só mesmo não precisa nem umectar, né? Então a umectação não vai interferir nada na engomagem. Diria da umectação interferir na engomagem? Isso, é isso que ele quer dizer. Tá. Desculpa, que eu perdi essa parte. Não, a umectação no fio, nós vamos injetar um químico de umectação no tingimento, né? Eu comentei depois. Sim. Mas junto com o tingimento, nós colocamos um umectante. Quando chega no fular de goma, o fio é para ter mesmas características, ou muito similares. Pergunta agora da Michele Oliveira. Com a ausência de lavagens, o acabamento do tecido precisa utilizar mais fixador? Não, na verdade, o fixador, nós usamos realmente, o nome fala, para fixar o corante na celulose, né, no algodão. Nesse caso, nós não usamos não vai ter a lavagem final, não vai ter essa aplicação na lavagem final. Sim. Mas a maneira como o químico é aplicado, de não ter várias camadas, ele não é para ter diferença nessa... Como que eu vou explicar isso? Espera só um minuto que deixa eu formular aqui Sim, fica à vontade. Nós aplicamos o corante, no caso agora está aplicando o último artigo, até que eu compartilhei, eles estão fazendo o preto enxofre nessa máquina, lá na Espanha, né? E não é aplicado o fixador Durante o tingimento não é aplicado o fixador, e durante a engomagem também, pelo que eu saiba, não. Eu posso pegar essa informação. Essa informação acho que eu vou até anotar aqui, que eu vou até pegar essa informação. Que eu sei que eles não aplicam no tingimento. No tingimento eu sei que não aplicam. Tá. No fular de goma, que eu saiba, também não, porque também não é o local para aplicar isso, né? É um dado que eu vou pegar. Sem problema. Do J. Wilton Júnior, nessa caixa de reação, como é feito o controle de nitrogênio? Tem um medidor de nitrogênio que ele mede a pureza do nitrogênio nessa caixa. A pureza tem que estar em 99,9%. Então, esse medidor, ele faz a medição e se precisar, é feita alguma injeção de nitrogênio nova na caixa. Normalmente não precisa, porque o fato de nós injetarmos a espuma na manta, essa espuma, ela tem o corante e tem nitrogênio. Então, continuamente, nós estamos alimentando essa caixa com nitrogênio novo. Sim. Então, naturalmente, é alimentado com nitrogênio. Então, ele mantém esse nitrogênio sempre na pureza necessária. Mas eu sei que 99,9% de pureza é o ideal para ter nessa caixa. E o próprio corante, ele continuamente injeta nitrogênio novo na caixa. Ele renova, né? Existe uma medição só para monitoramento e alguma correção, se necessário. Perfeito. Mas, normalmente, isso é só para acompanhamento. O Vicente de Paula Silveira está perguntando, por não ser lavado, isso não aumentaria a quantidade de pó na tecelagem?
num processo que não tinge índigo, uma engomadeira normal, de fio branco. Seria o mesmo caso, né? Num fio branco nós não lavamos, não nada, engomamos o algodão cru e vai ter o pó natural do algodão, né? Então seria o mesmo caso de um processo de, vamos dizer, quanto a pó na tecelagem, seria o mesmo resultado do fio branco. Das fibras voláteis, essas coisas todas, né? É. Outra pergunta da Milton Glavina. Que tipo de formador de espuma é utilizado nesse processo? Uhum. O agente espumante, né, que nós falamos, nós colocamos junto na receita também, outro que eu não comentei, mas vai um agente espumante também, porque também depende, tem variação da água mais dura, tem algumas variações nesse sentido. Então, é colocado um agente espumante. Esse agente espumante, existe vários modelos, né, dependendo do tipo do químico. É colocado um agente, o que eu posso dizer é que é colocado um agente espumante de acordo com o químico que vai ser aplicado, que é o índigo pré-reduzido, né? Entendi. Na alcalinidade dele, na condição, na característica física química dele. Então, eu não vou dizer modelo, porque, na verdade, o agente espumante pode ser de qualquer fabricante, né? Não existe... Não, tem que comprar o químico desse fornecedor, não. É aberto e tem que atender as características do índigo pré-reduzido. Sim. Pergunta do Carlos Alexandre. Carlos Souza. A limitação do índigo na máquina, Gaston, é por gravidade ou por bombeamento? É por bombeamento. E isso é muito preciso, porque são bombas muito precisas, que ela injeta, ela controla isso de maneira muito precisa. Então, essa dosagem do químico aplicado no fio, ela é muito bem controlada e muito precisa. Então, no gerador de espuma tem um painel touchscreen que coloca a receita. Eu quero aplicar 2,52 litros por minuto, que vai trabalhar numa velocidade de 60 metros por minuto. Ele vai dosar de acordo com... Se tiver naquela velocidade, vai ser aquela dosagem. Se a velocidade varia tantos por cento para cima ou para baixo, a máquina calcula, mas é controlada por pressão, por bomba, e é muito bem preciso essa aplicação. Por isso, são controles precisos nessa máquina. Perfeito. Bom, antes de eu fazer outra pergunta, a Gaston é norte-americana? Sim, Estados Unidos, é uma máquina fabricada nos Estados Unidos mesmo, e vem de lá. Tá. A pergunta do Kleiber, são 3 em 1 aqui, vamos lá para a primeira parte. Como a aplicação é a seco, como fica a aplicação para os bottom? Para o bottom, né? Para o bottom. Tá. Se a máquina é de um estágio só de tingimento, aí tem que fazer ou tingimento enxofre ou tingimento índigo. Tem que escolher se ela for um estágio só. Se ela tiver 2 estágios, é possível o primeiro estágio aplicar o corante enxofre, faz o bottom, né? E depois aplica o corante índigo. Tá. Por outro lado também, tendo 2 estágios, eu posso aplicar primeiro o índigo e depois o enxofre para fazer um topping. Mas ela tem que ter 2 estágios. Se ela tiver um estágio só a máquina, ou eu aplico só um dos corantes, ou o índigo ou enxofre, ou eu tenho que passar 2 vezes. Tá, mas não é, aí fica mais, vamos dizer, o processo fica mais passos, né? Quem quer versatilidade da máquina tem que ter pelo menos 2 sistemas instalados. Sim, uma máquina com 2 estágios, aí é possível fazer o bottom, ou o topping, ou o índigo escuro, aí tem que ter máquina de 2 estágios. Tá. Na mesma pergunta do Kleiber aqui, mais uma aqui, uma parte. A manta em terra úmido pode interferir na uniformidade do tingimento? Sim, esse tingimento, ele foi desenvolvido para aplicar na manta seca. A manta úmida, a umidade, a água, ela causa migração dos químicos, né? Então, se eu tenho uma manta úmida e aplico em cima de uma manta úmida, a água ela pode se mover. E onde ela se move, ela leva o químico e causa migração, causa vários problemas que nós queremos eliminar. Nós falamos sempre aplicação na manta seca. Inclusive, eu não comentei, mas se a máquina tem 2 estágios, entre o primeiro estágio e o segundo estágio, tem uma coluna de secagem.
também no ambiente inerte. Acho que eu comentei, né? Comentou. Mas eu aplico a primeira vez, vou aplicar ali um pick-up de uns 30% de umidade, seco e aplico na segunda vez, sempre na manta seca, para nós termos certeza que não vai ter migração e que onde nós aplicamos o químico, ele vai ficar lá. Perfeito. E para os toppings, a contaminação do índigo no enxofre não prejudica o controle do banho de enxofre? Nós temos na cabeça sempre essa contaminação pelo processo tradicional, né, que cria várias camadas, vai atingindo, cada camada vai acumulando ali corante que não reagiu. Nessa tecnologia, é uma aplicação só, ela é instantânea, então eu não vou ter o corante na superfície, que eu vou ter esse corante volátil que vai sair. Então, problema de contaminação, primeiro que eu não tenho banho. Sim. Então, não vou, esse fio que eu apliquei o índigo, eu não vou entrar ele num banho. Não, eu vou aplicar o corante, o enxofre, né, para fazer o topping, em cima do fio seco que eu apliquei o corante índigo. Então, eu não tenho banho. É difícil nós falarmos em contaminação, porque eu vou aplicar em cima do fio seco. Então, eu diria, não tem contaminação, porque não tem banho e não tem variação de banho. Não, perfeito. Bom, Milton Glavina, que tipo de formador de espuma é compatível para ser utilizado nesse processo? Acho que você respondeu isso, né? Aí eu preciso da ajuda dos químicos, na verdade, né? Tem bastante aqui. Mas aí... Químicos tem que falar, não, esse ou aquele, tem vários modelos e o pessoal da área química que vai saber melhor isso aí. Isso. O Claudir Munareto e o Horácio Araújo estão parabenizando o Johnny pela apresentação da live, tá? Agora Obrigado. aqui, acho que acredito que seja também do Cleidir. Como você classifica a solidez e tingimento desse processo, ao comparar com as máquinas convencionais? A máquina foi desenvolvida para ter resultados similares. Ela é muito mais flexível, então eu posso ter resultados mais diferentes, né? Mas ela foi desenvolvida e realmente o pessoal quer ter o resultado muito parecido com os processos tradicionais. Esse foi um pedido desde o começo, né? Que, quando a Gaston começou a fazer os desenvolvimentos, os testes, para ter resultados parecidos. Então, os resultados de solidez, eu diria que tem que ser resultados similares. Mesmo porque a solidez muito alta vai ser difícil dar o efeito na lavanderia. Solidez muito baixa também vai dar outros problemas, né? Então, o resultado tem que ser similar. Os resultados têm que ser similares em condições similares. Então, eu não diria que é maior nem pior, não. Eles têm que ser similares aos processos tradicionais. Tá. Continuando aqui na pergunta, comparando, por exemplo, o tingimento a 2%, qual apresentaria uma tonalidade mais escura após ter sido acabado? Vocês já avaliaram isso? Considerando o tingimento de 2%, repete, por favor. Vamos lá. Nelson. O tingimento a 2%, qual apresentaria uma tonalidade mais escura após ter sido acabado? Vocês já avaliaram isso? Quando nós falamos em porcentagem de corante, né, são números que são referências que existem hoje, né? A gente fala tingimento 2% é porque tem 2% de corante em cima do fio, ou 2,5%, são referências. Então, eu posso ter a tonalidade mais escura ou mais clara, e nós comparamos isso com as referências que existem hoje. Se eu quero uma tonalidade mais escura, eu vou aplicar ou com 2 estágios, mas eu vou aplicar mais corante para dar uma tonalidade similar ao tradicional. Vamos dizer que se nós queremos um 3,5%, 4%, eu quero um 2%, eu vou aplicar a quantidade de corante que eu preciso para ter aquela tonalidade. Mas aí você não aumenta... Então, mas aí você não aumenta... Deixa eu ver se eu entendi o que ele queria falar. Então, comparando com o tingimento normal, com 2%, ele me dá um efeito. Tingimento Gaston, usando 2%, ele vai ser o mesmo ou eu vou ter que aumentar a quantidade de corante para chegar nisso? É comparativo entre os dois processos. O efeito final. Tá, para ter o efeito final. Eu vou usar menos corante índigo. E eu respondo isso porque no tingimento tradicional, eu vou ter justamente esse corante que não reagiu, que eu vou ter que lavar. Então, eu estou aplicando corante a mais no urdume, que depois eu lavo e mando isso para o efluente, que é um desperdício.
Na máquina Gaston Systems não vai ter essa lavagem, porque eu não vou ter esse corante que eu preciso tirar, que não reagiu. Então, eu não tenho esse número exato, tá? Mas vai consumir 5% menos corante, aproximadamente. Vai consumir menos corante para ter a mesma tonalidade no fio. Agora eu entendi a pergunta. O J. Hilton está dando os parabéns pela palestra e sistema que vai revolucionar o processo de Denning. Outra pergunta aqui do Paulo Elton. Existe controle de estiramento do fio, levando em consideração que afeta a absorção? Nós fornecemos a parte do tingimento. A parte da gaiola e a parte da engomagem, da engomadeira, isso nós não fornecemos. Então, essa parte da engomadeira tem que ter os controles necessários do tensionamento. Não está sobre o nosso fornecimento, mas a máquina tem que ter, e o fornecedor da engomadeira tem que ter essa parte, porque realmente ela é muito importante para o controle da qualidade do tingimento, né, do processo ali. Não é fornecido pela Gaston Systems, mas tem que ter um sistema, quanto mais preciso, melhor. Perfeito. Nosso colega aqui, o Wallace Nobre Galopo, está perguntando como faz para receber esse material didático dessa tecnologia. Você poderia compartilhar alguma depois, ou indicar depois você fala do seu site, o e-mail, enfim, que possa as pessoas tiverem isso. Ok, entrando em contato comigo, me passando o e-mail que eu devo mandar, eu mando com prazer. Né? No meu site, totalecomaquinas.com.br, tem os meus contatos também. Sim. Então, se quiser entrar no site www.totalecomaquinas.com.br, lá vai ter todos os meus contatos. E aí, só me avisa, que aí eu envio com prazer. O José Fernandes Nunes Filhos está dando os parabéns a todos. Né? Esperamos a próxima live para a nossa região de Blumenau. Para a malha, parabéns. Você deve ter algum material, algum equipamento relativo para malhas, né, Johnny? De outros fabricantes. Depois a gente vai deixar você aí, você comenta tudo isso. O material didático vai ser compartilhado, como o Johnny acabou de falar. O Paulo Elton, realmente, os dois estão de parabéns. Obrigado. Nossos agradecimentos. Somente reforçando, o José Fernandes falando, somente reforçando, na região de Blumenau temos malha e mais também muitos felpudos. Tá? Então, está dentro dos seus comentários finais aí. O Antônio Benedito Beltrame, custo. Você tem comparativo contra processos convencionais? Tenho comparativos, tenho resultados reais, tenho resultados das máquinas de produção, e tem o comparativo dos estudos que nós fizemos com base também nas diferenças de aplicação. Então, eu tenho como... Isso é melhor eu mandar até por e-mail, porque mandar os dados litros por quilo de urdume, químicos, vapor, isso tem como mandar. Se puder me passar o contato, aí eu respondo diretamente. Eu vou encaminhar a lista dos que já foram inscritos, tem o nome das pessoas e o endereço eletrônico, aí você pode compartilhar também, ou então usar a nossa mídias sociais da BTT para fazer a divulgação. Comentando com todos que aqui o Johnny, com a empresa dele, a Total Eco... Desculpa, Johnny, está pagado. Ecomáquinas. Ecomáquinas, a Total Ecomáquinas, tá? É a mais nova sócia empresa da BTT, apoiadora da BTT. Então, a gente, com o maior prazer, íamos divulgar os materiais, as inovações, com toda a cadeia têxtil aí com nossos amigos. Eu agradeço Imagina. Só mais umas perguntas aqui. Agora, o Wellington Figueiredo. Comparado com o sistema convencional, existe o risco maior ou menor de formação de variação de auréola, centro-auréola, diferença de intensidade na extensão do tecido? Só ver só um minutinho. Primeiro, auréola, centro-auréola. Eu não expliquei isso, mas as máquinas Gaston Systems, elas aplicam a espuma em toda a largura do tecido, ou nesse caso da manta,
um sistema de parábola. Então, injeta isso dentro de uma parábola, a parábola distribui por igual em toda a largura. Então, variação orela-centro-orela é praticamente impossível, porque não é mecânico essa distribuição, ela é hidráulica. Então, orela-centro-orela, uma diferença que eu acabei não comentando, vamos dizer que vai ficar 2, 3 fios que não tinge em cada lado. Tá? Em cada orelha vai ficar 2, 3 fios que não tinge para dar o tamanho da parábola. Tá. Normalmente não é problema, porque isso fica na orelha do tecido, né? Normalmente não é problema. Quanto à variação início e fim de rolo, vamos dizer assim, também é impossível, porque nós não temos banho, não temos risco de diluição, risco de variação. É o corante puro que nós recebemos, que nós injetamos no fio. Então, o corante, ele vem numa condição padrão que não tem variação, né? E isso nós vamos injetar no fio continuamente. Injeta no fio, o fio leva isso embora. Isso. Então, é impossível ter variação início e fim de rolo também. Não tem banho, né? Isso. O Milton Glavina, essa máquina tem duplo aplicador? Sim, um estágio desse, que eu comentei, um estágio, né, que é a parte mais simples, na verdade, elas são 2 aplicadores, 2 parábolas dessa. A manta vem, na verdade, de cima para baixo, tem um aplicador de um lado, um aplicador do outro. Então, ela aplica nas duas, vamos dizer, nas 2 faces da manta. Depois, se tiver um segundo estágio, a mesma coisa, porque ele é igual ao primeiro. Sim. Mas cada aplicador, cada estágio, ele tem 2 aplicadores, 2 parábolas. Perfeito. José Carlos Dias, essa máquina é capaz de tingir tecidos? Tecidos mais fácil ainda. Inclusive, a mesma máquina que tinge o urdume, que a parte química é a mesma, a parte de tração, só que tem que dar uma olhada. Mas quanto à parte de aplicação, não tem problema nenhum. Inclusive, a máquina de tingir índigo para tecido, ela é mais simples até. Sim. Porque tinge só de um lado do tecido. Só. Então, a Gaston System já vendeu algumas máquinas que tingem índigo de um lado e corante reativo do outro, simultaneamente. Então, tecido branco sai com índigo, outro lado com cor, colorido, e na lavanderia vai dar todo o efeito do índigo, de desbote. A máquina... Interessante, hein? Interessante também. Então, Aline Souza de Oliveira, Codenote, desculpa, é isso que você acabou de falar. Já realizaram alguma aplicação de corante reativo utilizando a máquina? O corante reativo, quanto à aplicação em si, é possível aplicar sem nenhum problema. Mais simples até do que o índigo, porque eu não preciso do nitrogênio. Então, eu posso gerar espuma com ar mesmo, com oxigênio, com ar normal, né? Na verdade, a aplicação é por igual. Só que no reativo, o que muda é a reação. A reação química é diferente, porque normalmente o reativo, para você ter o brilho, tudo que ele dá, o ideal é que tenha um vaporizador depois da aplicação. Então, você aplica o corante reativo, ideal seria vaporizar. Então, se eu tiver um vaporizador ali depois, eu consigo aplicar o corante reativo também e ter qualquer tonalidade de brilho, resultado final. Perfeito. Bom, Johnny, que as perguntas já terminaram, a gente já está aí quase 1h30 de live, muito bom, muito conteúdo, tá bacana mesmo. Agora é o seguinte, me fala um pouco aí da sua empresa aí, do que você pode, além dessa solução, o que você tem mais de solução para a indústria têxtil? A Total Ecomáquinas, eu comecei a Total Ecomáquinas há 8 anos, vendo essas brechas que havia na parte de novas tecnologias, tudo que... Porque o fabricante de máquinas quer vender a máquina, se coloca um acessório A ou B, é o cliente que vai pagar e o fabricante da máquina só vai repassar. Mas tem acessórios que resolviam problemas crônicos que nós vemos, né? Que eu via que no Brasil, às vezes, não tinha algumas tecnologias. Então, fui atrás de tecnologias novas, específicas, fabricantes pequenos, a maioria, com soluções específicas para cada processo. Por exemplo, Texima vendia muita rama, né? Tem muita rama Texima, ou mesmo rama de outros fabricantes. Sim. Um problema crônico que nós vemos dessa máquina, claro, é o consumo energético dela. Então, uma máquina que eu vendo é o recuperador de calor, que vai em estufas. Outra máquina é o eletrofiltro, filtro eletrostático também para ramas e para qualquer estufa que solta fumaça. Sim. É um problema crônico isso.
fábricas que estão dentro de cidade, especialmente, processos de poliéster ou resina que solta muita fumaça. E o filtro eletrostático, ele acaba com a fumaça. Então, são essas tecnologias, né? O filtro eletrostático, o recuperador de calor para recuperar energia. Energia é cara, energia térmica é a energia mais cara que tem, poluidora. O outro fabricante que eu trabalho, Automation Partners, controla encolhimento do tecido. Então, são sistemas que instalam na sanforizadeira ou em rama. Esse trabalha com malha, né? O pessoal de Blumenau também. Olha, é importante malha. isso. Então, controlar a superalimentação na rama, o tecido sai com gramatura constante, continuamente. Então, acaba esse problema crônico de ter que ver encolhimento, ter que ver gramatura, ter que ver... Então, a Automation Partners resolve esse problema do encolhimento. No caso do Denning, agora estamos instalando mais 2 máquinas de controlar o encolhimento na sanforizadeira. E 0,5% que nós ganhamos no encolhimento final, se nós conseguimos encolher, na média, 0,5% a menos, numa sanforizadeira que produz 1 milhão de metros, são 5 mil metros por mês de tecido que eu posso ganhar. E esse resultado nós temos como dar, nós damos esse resultado. Então, já clientes aqui no Brasil? Tem bastante. Tá. Tem bastante, estamos instalando mais 2 agora, né? Agora atrasou um pouco por causa desse problema todo, isso, né? É verdade. Mas temos mais 2 agora para entregar para Índigo. Então, essa é uma outra solução. Outra máquina que eu vendo agora é o lavador ultrassônico, caixa de lavar tecido com ultrassom. Um lavador ultrassônico. Então, essa é outra tecnologia. Eu estou falando de eliminar a lavagem no tingimento índigo, né? Sim. Mas tem processos que precisa lavar ainda, numa pulga de tecido, numa desengomagem de tecido. Então, uma caixa de lavar ultrassônica é muito menor e consome metade da água de uma caixa de lavar tradicional. Instalamos num cliente aqui no interior de São Paulo agora, uns meses atrás, resultado impressionante. Eles estão super felizes que reduziu o consumo de água, calcularam lá 4 metros cúbicos por hora. Então, é menos efluente, menos vapor, menos tudo, né? Uma outra tecnologia, cilindros hidroextratores também. Bom, são esses os principais, né? Agora, trabalhando também, tem uma outra fabricante que eu trabalho, agora tem até os purificadores de ar. Esse sai da indústria têxtil um pouco, mas é um negócio que está muito... Purificador de ar para eliminação de vírus, de ácaro, pode ser usado em hospital. Então, a gente busca tecnologias específicas, coisas novas e coisas que realmente, fabricantes que são específicos naquilo que eles trabalham, né? Então, trabalhando bastante. Esses purificadores de ar é interessante para escritórios, né? Pessoal, grupo de risco, escritório, para não ficar de máscara o dia todo, coloca um purificador de ar, então... Sim, é verdade. Hoje cada vez mais é necessário. Bom, Johnny, eu preciso fazer algumas outras perguntas aqui que o pessoal realmente está adorando aí, viu? Opa! O Denilson Cardoso Correia, nosso amigo. Excelente live, parabéns, Nelson e Johnny, pela apresentação. Luciano Severino, parabéns à BTT e a Comáquinas. E mais uma vez, obrigado pelo evento. O mundo precisa dessa inovação, nessa retomada do Covid-19. Se não bastasse nos apelos de sustentabilidade e produtividade. Isso é uma grande verdade. O Carlos Alexandre Souza já tem assistência técnica da Gaston no Brasil para as máquinas de aplicação em tecido? Hoje nós temos no Brasil algumas máquinas instaladas, eu diria umas 25 máquinas instaladas. São máquinas que têm, construtivamente, elas são muito simples, né? Peças em movimento, tem uma bomba e um gerador de espuma, o resto é tudo estático na máquina. Ela tem muito pouco desgaste, essas máquinas. Então, os clientes que têm essas máquinas instaladas, precisando de peças, com a Gaston Systems, e algum suporte, alguma coisa, às vezes eu mesmo, até está na minha capacidade, né? Sim, eu mesmo posso ajudar, ou se não, é com a Gaston Systems direto. São máquinas que exigem muito pouco acompanhamento. Tem peça muito em desgaste, diferente de um fular, diferente de uma máquina que desgasta muito, muito dinâmica. Gaston Systems é mais estática. Assistência pós-venda é você também, né? Sim, pós-venda comigo, porque esse é...
É pouco, mas de vez em quando tem alguma coisa, né? Sim. E assim, você é aberto para quem quiser fazer um projeto, esclarecimentos maiores, assim, em termos de custo. Você tem uma capacidade muito grande aí trabalhando em cima, engenheiro têxtil, está aí no ramo há muito tempo, e realmente acredito, né, conhecendo você, que você tem essa capacidade de não só de vender, mas sim dar toda assistência para alguma dúvida que tiver, convencimento e tudo mais. Então, acredito que dá para ser feito um bom Na, trabalho em cima disso tudo. na Texima, minha função era vendedor técnico, né? Eu continuo como vendedor técnico, então são realmente vendas técnicas e precisa conhecer a máquina, conhecer o processo, então consigo ajudar. Assim. Até um Não, certo limite, mas onde eu não consigo, eu sei para quem para perguntar. quem perguntar, isso que é importante. Só a última aqui, o Frederico Faé, nosso colega também lá de Americana. O Frederico é coordenador do curso de tecnologia têxtil da FATEC. Tá? Então vai ser a nossa próxima live agora na quinta-feira, no mesmo horário, às 16 horas. A gente vai falar da relação entre empresas e as escolas têxteis. Né? A gente tem que ser muito ligado. Tá? Então está aqui dando os parabéns pela iniciativa da BTT e pela busca por inovação da Ecomáquinas. Tá? Johnny, suas considerações finais, por favor. Nós, tudo que precisar, tecnologia nova, especialmente para o beneficiamento, que é a área que nós temos mais, tecnologia nova para reduzir custos, para melhorar o processo, vamos dizer, ramas, eu tenho feito muito trabalho também, acompanhar a máquina, trabalho de consultoria ali do lado para regulagens. Então, tudo que precisar nessa parte de economia, tecnologia nova para melhorar o processo, isso nós podemos ajudar. Então, estamos à disposição. Estamos em São Paulo, mas atendemos o Brasil todo e estamos à disposição e esperamos, né, a volta do mercado para que consigamos ter de novo a condição normal da vida do dia a dia, do nosso trabalho. Com certeza. Bom, Johnny, muito obrigado por ter aceito essa nossa participar dessa live, de levar essa informação para todos. Está aí muito pessoal querendo mais informações, né? Sei que você vai entrar em contato, eu vou atender todo mundo. Falando a todos agora que essa live vai ser gravada a partir de amanhã à noite, já está no nosso canal da YouTube, tá? Tem a live, todas as outras que já aconteceram, essa é a quinta, então todo esse material está gravado e será compartilhado amanhã, tá? Amanhã à tarde, final da tarde, no YouTube. Mais uma vez agradeço a todos pela participação, conto com a presença de todos nas próximas lives, e mais uma vez, Johnny, muito obrigado, viu? Opa, eu agradeço também e realmente foi um prazer e obrigado também por esse tempo, essa oportunidade. A você, Nelson, e a todos também que assistiram. Sim, é isso mesmo. Um abraço a todos.